amados irmãos em Cristo Jesus, o Senhor. Deus seja louvado, engrandecido e glorificado através das nossas vidas neste dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso favor. Deus querido e Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e nossos corações. Pai Santo, continua abençoando a cada vida, a cada lar, a cada família. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Honra a fé dos teus filhos, ser com os teus filhos, com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 6. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 14. Se você puder também, pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, conviveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Deus querido e Pai Celestial, muito obrigado por essa palavra. Agora nos ensina através da Tua palavra do Espírito Santo, nos capacita, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu ministrei há poucos dias sobre as táticas do pecado. E hoje eu quero ministrar o que o pecado tem provocado em nosso meio. O pecado criou uma desordem mundial. A Bíblia fala que Deus criou tudo bom, tudo era perfeito, mas quando Adão e Eva pecou, lá no Éden, no Éden, Jardim de Deus, lá no Éden, Jardim de Deus, Adão e Eva pecou. O que aconteceu? Entrou o pecado, eles foram expulsos do Éden, Deus colocou os querubins guardando o Éden, porque era lugar santo, colocou guardando lá o Éden e expulsou eles para o planeta Terra. Então nós vemos que o pecado, ele provocou mal danado. Adão, Deus falou assim para a mulher que é multiplicador de parto dela, o Adão tinha que trabalhar, ele comia então tudo que Deus tinha criado de bom para ele comer, agora ele tinha que trabalhar com o seu rosto, e o pecado criou um mal danado, provocou mal danado na raça humana. Antes do pecado, não existia a morte. Depois que o pecado veio, entrou na raça humana, você vai ver exatamente que Paulo dizendo aqui em Romanos capítulo 6, encerrando o capítulo, diz assim, o pecado, veja bem, Paulo diz aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte do ser humano. Morte no sentido de separação de Deus. Não é morrer e acabou não, morreu, aí tem a vida eterna, ou com Deus separado de Deus. A pior morte que existe quando você passa dessa vida para outra é morrer separado de Deus. Então o pecado tem provocado muitas coisas, e a primeira coisa que o pecado provocou na raça humana, o que foi exatamente? O pecado provocou a culpa que reivindica a ação de Deus.
Quando Adão e Eva pecaram, que viram que estava nu, cozeram para eles, fizeram roupa de folhas de figueira. O que Deus fez? Deus chamou eles, eles falaram que se esconderam de Deus. Deus matou um cordeiro e fez veste de pelo de cordeiro para eles, aquele cordeiro para Cristo. Então o pecado provocou a culpa do ser humano, que reivindica o perdão de Deus. Todos nascemos em pecados, fomos gerados em pecados, mas o pecado, veja bem, ele está no ser humano. Por quê? Porque a matriz pecou e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Precisamos da salvação em Cristo para sermos restabelecidos novamente através do sangue de Cristo, da aspersão de Cristo, da nova vida em Cristo, como filhos de Deus. Então o pecado, ele gerou uma coisa terrível, que agora ele reivindica a culpa do ser humano, que reivindica o perdão de Deus. E só quem pode perdoar pecado é Deus, mais ninguém, só Deus. Jesus perdoa pecado, perdoa. Jesus perdoa pecado. Os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoa, porque Jesus é Deus. Então só quem pode perdoar pecado é Deus. O homem não pode perdoar, igreja não perdoa, embora muitas igrejas aí dizem que perdoa, mas não consegue perdoar. Quem perdoa pecado é Deus. E o pecado, sabendo disso, ele seduz o homem. Tem as táticas que eu já ministrei sobre isso, para seduzir o homem. Outra coisa, irmãos, o pecado, irmãos, ele provocou a condenação, que exige o perdão para a justificação. Sem o homem ser perdoado, não é justificado. Somos perdoados pelo sangue de Cristo, para a nossa justificação em Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, tem paz com Deus. O que traz a justificação é o perdão de Deus. Isso não são sessões esporádicas, não. É no mesmo instante. A pessoa é tocada pelo Espírito Santo, pela palavra, a pessoa é perdoada por Deus, recebe a justificação, a regeneração, justificação. E se você for presbiteriano de Gales ou da Irlanda, você é santificado para você ser perdoado, justificado. Não importa o que nós cremos, o importante é que são ações de Deus em favor do ser humano. Perdão para ser justificado. Para perdoar o teu pecado é só o sangue de Cristo. João capítulo 1 da primeira epístola fala sobre isso. Nós vemos em Hebreus falando sobre isso. Nós vemos no Evangelho falando sobre isso. Só quem purifica o pecador é o sangue de Cristo. Então a condenação, o pecado trouxe condenação a toda a raça humana. Agora o ser humano necessita de um Salvador para receber o perdão e ser justificado, para agora se tornar filho de Deus e filha de Deus. Então o pecado gerou uma pane no mundo, gerou coisas terríveis, gerou a culpa, gerou exatamente a condenação, mas graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto a culpa como a condenação está no perdão de Jesus Cristo e a nossa justificação em Deus através de Cristo. Outra coisa, irmãos, o pecado trouxe para o ser humano a escravidão, que faz com que o ser humano, veja bem, deseje a redenção, mas não consegue ficar livre do pecado. Ele não consegue. Muitas pessoas dizem assim, eu tento. Só quem pode te livrar da escravidão do pecado é somente o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas ninguém pode te livrar do pecado a não ser o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, o poderoso nome de Cristo. O ser humano sem Cristo, sem o perdão, a justificação, está escravo. É escravo, como diz Paulo lá aos Gálatas, falando sobre isso. Ele diz que Deus nos tirou do mercado de escravos para viver para Ele, para a glória dEle. É por isso que Paulo fala que eu viver na carne agora, vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então o pecado, ele escravizou todo o ser humano. Ele faz o ser humano o que ele quer com o ser humano sem Deus. Se o homem não for perdoado, não for justificado, nesse texto de Romanos, você vai ver aqui Paulo dizer sobre isso. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado do vosso corpo mortal para obedecer a sua concupiscência. Nem tampouco apresentei a seus membros como pecado instrumento de iniquidade, mas apresentava a Deus como vivos dentre os mortos e a vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quem nasceu de novo, quem foi perdoado, justificado, vive agora para Deus. O pecado não tem mais domínio sobre ele, como diz o versículo 14.
Então toma muito cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, o pecado provocou o afastamento e a inimizade no que diz respeito a Deus, que torna necessário a reconciliação. E só quem reconcilia o homem com Deus é o perdão através de Cristo, a justificação através de Cristo e a redenção através de Cristo, amados irmãos, é que reconcilia o homem com Deus. Reconciliar o homem com Deus. Como diz o louvor, reconciliai-vos-á, diz o Senhor meu Deus, reconciliai-vos-á com Deus. Aleluias. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, sendo salvos pela sua vida. Então você é pecador, o pecado fez de você um escravo, mas você tem o perdão em Cristo, a justificação em Cristo, a redenção em Cristo e a reconciliação em Cristo, para você glorificar a Cristo e Deus ser glorificado através da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, amados irmãos, esses departamentos da teologia é muito importante para nós entendermos nesses dias terríveis que estão acontecendo no mundo, essa pandemia, tudo que está acontecendo, é homem arrogante, blasfemo, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós cristãos, irmãos, nós temos um benefício, nós temos o nome de Cristo, o sangue de Cristo, e é o perdão de Cristo, a justificação em Cristo, a redenção em Cristo e a reconciliação em Cristo, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa onde você esteja, era bom que estivesse todos juntos, cultuando, glorificando, mas não podemos. Hoje mesmo tive um debate num grupo, meditando sobre isso, como é gostoso um grupo, a igreja em comunhão e adoração, em louvor, como é gostoso. Ah, mas em casa você pode fazer a mesma coisa. Pode e deve fazer, mas não é a mesma coisa que na igreja em comunhão. Outra coisa, irmãos, que o pecado tem provocado na raça humana neste mundo, os perigos de todo tipo que requerem a salvação. Perigos de todo tipo que requerem a salvação. Olha só, você tem o perdão, a justificação, a redenção, a reconciliação, então você agora é salvo. Só quem salva é Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A salvação nossa está em Cristo. A salvação nossa não está na placa da igreja. A salvação nossa não está no profeta. A salvação nossa está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É Ele que é a nossa salvação, Ele que é a nossa redenção, a nossa reconciliação, e é aquele que nos leva diante de Deus para a glória do seu nome, para viver eternamente com o Senhor. Então, amados irmãos, salvação em Cristo, vida em Cristo. Porque isso, irmãos, o pecado, irmãos, ele profanou, ele manchou o ser humano. E essas manchas, essa profanação, traz a falta da santificação. Então você que nasceu de novo, você que foi perdoado, justificado, regenerado, você foi reconciliado, você que recebeu tudo de Jesus Cristo, agora você foi santificado, ou como diz a teologia mais antiga, você foi santificado para ser perdoado, justificado, não importa qual seja a sua posição. O importante é que você agora precisa ser santificado, e só quem santifica é o sangue de Cristo, através do perdão, através da justificação, através da reconciliação. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Só quem santifica o ser humano é o sangue de Cristo. Nada mais santifica o ser humano, não. As pessoas estão buscando santificação, um monte de coisa. Não, mas quem santifica a tua vida é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem disse a minha palavra, a palavra que eu vos digo é vida, ela é vida. A palavra que alimenta, santifica na verdade, tua palavra é a verdade. Quem santifica você é Jesus Cristo, através da sua palavra. Então a santificação vem através de Cristo, da pessoa de Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, não pelos nossos méritos. Dom não é sinônimo e nem atestado de santificação. Não é isso não. Dons Deus pode dar para uma pessoa, sabendo que a pessoa vai transgredir, que a pessoa vai falhar. E eu conheço muitas pessoas que naufragaram na fé com dons especiais que muitos buscam. Dons de revelação, de profecia, profetas verdadeiros, mas estão afastados do caminho do Senhor. Então a santificação, amados irmãos, também não é algo para você se exibir. A santificação é o padrão de Deus para tornar você no caráter dele, como filho de Deus. Deus é santo e exige que seu povo seja santo.
separado para Deus, uso para Deus. O mundo foi contaminado pelo pecado, mas através de Cristo o perdão, da justificação, da regeneração, da reconciliação, do perdão dos nossos pecados, de tudo isso, existe agora a santificação. Como filho de Deus, estamos diante de Deus para glorificar e exaltar o Senhor. Aleluias, glorificado seja o nome santo do Senhor. Vivemos num momento difícil, onde o pecado tem gerado tanto pânico, tanta dor, tanta ansiedade, tanta miséria, mas nós temos um Deus que perdoa, que reconcilia, que regenera, que faz tudo em favor do ser humano e santifica para estar na presença dele, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santificação posicional é dada por Deus, agora a santificação gradual é feita por nós. O que é santificação posicional? É isso que Deus faz através do perdão, da regeneração, da justificação, da reconciliação. Vem a santificação posicional. Estamos santos diante de Deus. Agora existe santificação cotidiana, dia a dia, gradual. Todo dia nós temos que santificarmos. Isso é conversão. A conversão não é um ato único. A regeneração o perdão é um ato único. Embora seja cotidiano também. Deus perdoa para a salvação, mas perdoa nossos pecados para não nos condenar. Então veja bem, agora o que acontece? Santificação posicional é feita por Deus, um ato único. A santificação gradual é cotidiana, é conversão. Conversão é mudança de atitude, de rumo, é posição. É posição que tem que ser mudada. Hoje você faz a coisa errada, amanhã você não pode fazer a mesma coisa, que você aprendeu com o erro. Feliz o homem que aprende com os erros dos outros, não aprende com os seus erros próprios. Outra coisa, amados irmãos, o que o pecado gerou, o que o pecado trouxe de culpa ao ser humano. O pecado, irmãos, ele trouxe a corrupção que tem afetado os mais profundos recursos da nossa natureza e exige um novo nascimento. O pecado afetou os mais profundos recursos da natureza do homem. A mente do homem, segundo os grandes estudiosos, só é usada a 14% da sua capacidade mental. Veja um homem como Adão, irmãos, antes de pecar, colocou nome em toda a criação animal de Deus. O homem era um computador. Hoje o homem, o de QI mais elevado, usa com a 14% da sua capacidade mental. Eu devo usar 0, qualquer coisa. Amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Então a santificação exige um novo nascimento. Por quê? Porque o pecado, ele afetou o mais profundo recurso da natureza humana. A alma ficou poluída, a alma só procura as coisas da carne, a alegria, que aquele está lá em Gálatas capítulo 5, os prazeres da carne, bebedeira, glutonaria, tantas coisas mais, prostituição, lascívia, isso é coisa do departamento da alma. A alma, meus irmãos, ela leva o ser humano muitas vezes a naufragar por causa dos seus desejos que existem na mente, que está na mente, no coração. Então o que acontece? Esse departamento, ele foi profundamente atingido. Então, tudo isso necessita de um novo nascimento, nascer em Cristo. Pega João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, lá tinha o doutor da lei que não entendia o novo nascimento. Nascer de novo não é ser uma alma vivente, mas é ser transformado pelo perdão, pela justificação, pela regeneração, pela reconciliação, pela santificação. Então isso traz um novo nascimento. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo é novo, é nova criatura. Então o pecado afetou o profundo ser humano, mas agora existe um novo nascimento. Quem nasceu em Cristo, nova criatura. O pecado, Paulo diz aqui em Romanos, que não tem mais domínio sobre o ser humano. Olha, diz no versículo 6, esse capítulo 6, onde Paulo fala, sabendo isto, o que você quer saber? Que o nosso velho homem
foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então quem nasceu de novo não serve mais ao pecado, mas serve a Cristo, é servos e servas de Cristo, vida com Cristo, homens e mulheres de Deus, mulheres e crianças e homens, tudo servo de Deus e vive para a glória de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Jesus veio para desfazer a obra da carne, as obras do pecado, as obras de Satanás. Irmãos, o pecado colocou o mal no mundo, mas Jesus veio tirar o mal do mundo através da sua vida entregue por nós lá na cruz do Calvário. Então precisa nascer de novo, ser nova criatura, uma nova vida, uma nova posição diante do Senhor nosso Deus. Outra coisa, irmãos, o pecado nos tem precipitados da morte espiritual. Ele leva as pessoas à morte espiritual. Para que a nossa vida se volte para Deus, é necessário sermos vivificados, como diz em Efésios capítulo 2. Lá Paulo deixa bem claro sobre isso. Paulo, capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10, vamos ler para você entender o que é isso aqui. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, para que você venha entender. Olha o que o pecado fez. E vos ficou estando vós mortos em ofensa e pecado. Você era separado de Deus, você ofendia a Deus, mas agora nasceu de novo, perdoado, justificado, reconciliado, você foi santificado, você nasceu de novo, nova criatura, você agora é o servo de Deus, servo de Deus. Então agora você tem que ser vivificado por Cristo, você foi vivificado por Cristo. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em muita misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então você vai ler até o versículo 13, e você vai entender que nós necessitamos, amados irmãos, sermos vivificados, e quem vivifica você, quem dá nova vida em você é Cristo, quem faz você ser vivo diante de Deus é Cristo. Porque o homem sem Deus, que não foi perdoado, não foi regenerado, não foi justificado, não foi reconciliado, não é santificado, não é vivo diante de Deus, é morto espiritualmente, está morto espiritualmente. Quando o pecado, ele trouxe morte espiritual, e a morte espiritual só é reativada no ser humano através do sacrifício de Cristo e da pessoa de Cristo para a glória de Cristo. Então, amados queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, misericórdia dos seus filhos, e esse mundo que está no pecado, eles não creem nisso não, mas nós como igreja cremos, e temos que viver para Cristo e viver para Deus. Não vamos andar em pecado, glutonaria, disso não, mas vamos, amados irmãos, viver para Deus, para a glória de Deus, para Deus ser glorificado e exaltado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Quero orar com você nesse momento. Deus querido, o Senhor que salvou teus filhos, perdoou os teus filhos, reconciliou os teus filhos, justificou, Pai, que Ele santificou e afeiçoou os teus filhos, novas criaturas em Ti, ó Pai. Deus continua abençoando cada vida, cada lar, cada família, sustentando, dando força e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe.